Aí o que acontece, né? Cada vez mais a gente tá vivendo numa sociedade, cara, que ela acaba meio que destruindo completamente qualquer ilusão de família, ou mesmo do cara querer ter uma perspectiva de futuro com alguém, cara. Porque a gente tá vivendo numa sociedade que cada vez mais ela tá tendo leis que elas são completamente misândricas, né? Que elas favorecem as mulheres e simplesmente desfavorecem os homens. E o que eu estudo é que uma parte dessa sociedade ela acaba meio que vendo isso como algo natural, algo que realmente era necessário, já que os homens têm muito mais direitos e vantagens que as mulheres. Mas quando a gente começa a perceber esse tipo de situação, a gente meio que acaba percebendo que não é tão bem assim. Já que nós homens, assim, os homens em geral, né, em qualquer sociedade que você pesquisar aí, eles possuem uma taxa de mortalidade muito mais alta, taxa de suicídio, taxa de acidente em trabalhos, né? Aceitamos trabalhos mais perigosos também. E ainda assim, somos tratados como um puta problema da sociedade. Cara, cada vez mais a gente percebe que, na realidade, o problema real de tudo isso que está acontecendo é o Estado. O Estado, ele distorce. Ele distorce com um certo prazer qualquer interação social e até mesmo a culpa de certos aspectos. E aí a gente meio que acaba se tornando cada vez mais um escravo de uma máquina que trata a gente como realmente uma engrenagem que existe dentro da porra do sistema, né? E aí eu fico vendo cada vez mais que a gente tá tão anestesiado, né, cara? O ser humano, eu não digo só o brasileiro, puf, mas eu digo que o ser humano mesmo, em geral, ele tá muito anestesiado a ponto de que cada vez mais ele tá aceitando mais essas repressões e cada vez mais tá se perdendo a liberdade e entregando isso na mão de pessoas que claramente elas não têm o menor interesse de te entregar essa liberdade ou te entregar qualquer tipo de como é que eu posso dizer, individualismo ou algo do tipo, né? E cada vez que a gente vai entrando mais dentro desse assunto, a gente vai percebendo, cara, que as leis que a gente obedece na sociedade, elas são totalmente autoritárias, totalmente fascistas. Justamente pelo fato de que quando eu nasci e cresci, eu até entendo que eu não tenho uma certa autonomia para tomar decisões desse porte, mas a partir do momento em que eu me torno um ser completamente consciente, vamos colocar aí na sua maioridade e tudo mais, eu tenho que ser consultado sobre que leis que eu quero obedecer, por que eu tenho que obedecer aquela lei. Igual, por exemplo, eu acho a lei da paternidade autoimposta uma parada completamente ridícula. Se eu não quiser assumir se eu não quiser assumir que eu sou pai de uma criança, eu tinha que ter esse direito de não assumir. Mas a criança não tem nada a ver e ela tem que ser protegida e tudo mais. Certo, mas eu posso pagar, eu posso dar a pensão para aquela criança, sendo que eu sei que ela é minha filha eu sei que ela é meu filho biológico, minha filha biológica, mas eu não preciso aceitar ser pai daquela pessoa, entende? É um indivíduo que eu não aceito ser pai e eu sou obrigado por essa sociedade. E o pior de tudo, e mesmo que eu entre dentro desse aspecto, eu quero ser pai, ainda assim as leis elas me impedem de fazer isso, porque a guarda, em 90% dos casos, é dado para a mãe, e você fica ali nem é guarda dividida, né? Que eu fico vendo uns idiotas falando essa merda aí. É guarda compartilhada do caralho. Se você visita seu filho a cada 15 dias, você é visita. Você é tipo aquele tio, tipo seu tio Toninho, sabe? Que vai na sua casa almoçar uma vez por mês, porra. É isso que você é pra criança, porra. Tu é o filho da puta que paga as coisas dela. É basicamente isso. E cada vez mais, cara, você começa a perceber que isso só existe justamente pelo fato de que a gente vive em uma sociedade completamente licenciada, onde que a maioria das pessoas ela não está disposta a lutar pela liberdade, justamente por isso pode dar um puta trabalho e no final talvez nem compense, porque imagina só perder a bocada dela ou qualquer coisa do tipo cara, a gente tá cada vez mais caminhando num certo ponto onde que talvez não tenha volta, né? E talvez a repressão contra os homens cada vez não tem mais. Tanto é que essa lei que passou, esse vídeo todo que eu tô fazendo aqui, é por causa dessa lei que passou, que a partir de um certo ponto não se pode mais falar mal de mulher, sabe? A lei que não pode falar mal de mulher, ela basicamente, ela tornou todos os homens, né? Cara,
cidadãos nem de segunda classe, porque o cidadão de segunda classe ainda poderia xingar alguém, se tornou basicamente todos os homens cidadãos de terceira classe. Você é o otário que vai pagar a conta, você é o otário que vai bancar a sociedade de forma direta ou indireta, e você não vai poder reclamar disso, cara. É basicamente transformar todas as mulheres eu pelo menos enxergo dessa forma, né? Essa lei basicamente fez com que a própria sociedade, o próprio governo encare as mulheres como seres incapazes de tomar suas próprias decisões. Então, elas têm que ser protegidas de uma forma ou de outra. E acaba que a grande... Por mais que as mulheres estejam inseridas no mercado de trabalho, e elas fazem parte desse mercado de trabalho, a gente tem que entender que como é que eu posso dizer? A maior parte da força de trabalho existente no mundo, ainda assim, é uma força de trabalho masculina. O que mantém a sociedade de pé, o que impede a sociedade de ruir a cada instante, é justamente a força de trabalho masculina. Não a força de trabalho feminina, não a força de trabalho... como é que eu posso dizer? Mista, nem nada do tipo, justamente porque ainda assim os empregos de mais baixo escalão, que são, por exemplo, assim, o limpador de esgoto da cidade, porra, 90% dos limpadores de esgoto são homens, entende? Pedreiros, 90% das pessoas que estão dentro da indústria de construção são homens e tudo mais. E meio que a sociedade ela tá cada vez mais escanteando isso. E provavelmente a gente vai entrar em um colapso societal, eu não digo nos próximos anos, né? Nem nos próximos 10 anos, mas talvez, sei lá, por volta de 2035, 2040, alguma merda assim. Vai ter um colapso societal onde que a maioria dos homens eles vão parar de querer este papel de dominar a cidade, né? De dominar não, de contribuir sem ter nada em troca, entende? Então, hoje em dia a gente já tá começando a ver esse movimento, mas eu ainda dou mais uma década e meia, mais ou menos assim, pra acontecer de fato, que a maioria dos homens eles já não querem mais trabalhos extenuantes, eles já não estão mais tão dispostos a trabalhar para manter a sociedade de pé, e os governos começaram a perceber isso, e cada vez mais, justamente pelo fato do governo estar percebendo isso, eles começaram a perceber que isso vai dar merda. Puta que pariu, isso vai dar merda. Porque o cara já não vê uma certa recompensa pra ter família. O cara já não tem mais aquele ânimo para criar uma família. Então, automaticamente, ele pode diminuir o ritmo dele justamente para não precisar trabalhar muito, porque ele não precisa manter uma porra de uma família. Entende? A maioria das mulheres também, elas cada vez mais estão independentes. Isso, por mais que a gente tenha fazendo todo esse vídeo, falando isso, eu acho isso maravilhoso. A maioria das mulheres está cada vez mais independente, justamente menos dependentes de homens, ou seja, elas conseguem ver as próprias vidas. Isso também tira uma certa carga dos homens e melhora a sociedade de um certo ponto, porque se a gente não precisa trabalhar tanto para sustentar, automaticamente a gente meio que acaba tendo uma vida mais tranquila. O que eles não entendem é que desde que o mundo é mundo, desde que esses grandes governos, esses países e tal, que hoje nós temos aqui no tabuleiro global, existem, cara, sempre foi os homens que pagavam a maioria dos impostos, cara. Se você não sabe, pô, tipo assim, a gente paga mais de 70% dos impostos do Brasil e a gente tem menos de 20% de políticas convertidas a homens, enquanto as mulheres pagam menos de 30% dos impostos do Brasil e elas têm quase 80% de tudo que é coletado de imposto sobre a política para mulher, entende? Então, meio que equilibrando essa balança, o mundo, por incrível que pareça, ele se desestabiliza, porque as grandes indústrias, por exemplo, vamos pegar o Japão. O Japão tá percebendo isso. A partir do momento em que as grandes indústrias percebem que a força masculina, os homens não estão mais dispostos a trabalhar em fábricas, os homens não estão mais dispostos a trabalhar em subempregos para receber miséria, que a gente consegue trabalhar em vários outros empregos que chegam ao mesmo salário, trabalham muito menos. A gente meio que deixou isso de lado, cara. E cada vez mais a sociedade, ela vai percebendo isso. E à medida que ela vai percebendo isso, os governos começam a entrar em colapso. Justamente por isso que cada vez mais os governos se enfraquecem justamente pelas próprias leis que eles fizeram para favorecer apenas um lado. Enquanto existir leis que favorecem apenas o lado feminino, enquanto existir leis que apenas favorecem as mulheres, a gente não vai ter volta. Mas, ao mesmo tempo, isso faz com que os homens eles não tenham mais aquela carga de carregar, basicamente, o mundo nas costas e entregar um pouco dessa carga justamente para as mulheres. É direitos iguais, então vamos
vamos fazer a igualdade. O problema da igualdade é só que quando essa parada realmente fica igual, começa a dar merda. Isso aconteceu em todas as civilizações do mundo que começaram com essa porra de igualdade. Porque a gente tem que entender que cada sexo ele tem o seu papel e cada papel ele deve ser representado de forma exemplar. E eu acredito na liberdade de cada indivíduo. Então, cara, mas eu ainda assim entendo que existem indivíduos que possuem talentos para certas coisas e eles são empurrados de forma abrupta justamente para certos pontos para eles não conseguirem usufruir do seu talento, entende? E isso cada vez mais mostra uma ruptura que está havendo na sociedade, que no começo era uma coisinha boba, tipo aquele trincado que você vê no piso do quarto, assim, sabe? No azulejo do quarto, e você acha que não é nada, mas passado alguns meses você percebe que trincou a parede toda. Entende? É uma parada mais ou menos assim. E por aí vai. E quanto mais a gente vai entendendo o que vai acontecer, a gente acaba meio que ficando um pouco à mercê dessas novas sociedades, dessas coisas meio malucas.